quem foi Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que atravessa os séculos, né? Hoje a gente vai mergulhar na forma como um dos pregadores mais conhecidos do século XX, Billy Graham, construiu a resposta dele para essa pergunta. Vamos analisar os principais argumentos de um sermão famoso dele para entender essa perspectiva. Então, por onde a gente começa? Bom, o sermão parte exatamente dessa questão fundamental. O argumento é que é uma pergunta da qual não dá para escapar. Seja na arte, na história, na filosofia ou até na nossa própria consciência, a questão sobre quem é Jesus sempre volta à tona. Ao longo da história, tentaram colocar todo tipo de rótulo nele. Alguns disseram que era um louco, outros, um revolucionário. Teve até quem o chamasse de o primeiro hippie. E claro, para os seus opositores, ele era simplesmente um homem mau. O sermão apresenta todas essas visões para mostrar como a figura dele sempre dividiu opiniões. E é a partir desse conflito de ideias que o argumento principal começa a se desenrolar. Ok, então como é que o sermão concilia todas essas visões tão diferentes? Ele vai direto no coração da teologia, a dualidade de Jesus. A ideia de que ele não era uma coisa ou outra, mas as duas ao mesmo tempo. Totalmente humano e totalmente divino. E aqui a gente vê, lado a lado, como o argumento é construído. De um lado, experiências que são profundamente humanas. Sentir fome, sede, se cansar, sentir alegria e até chorar pela morte de um amigo. Aí, do outro lado, afirmações que desafiam a nossa lógica. Dizer que já existia antes do tempo, perdoar pecados, o que, segundo o sermão, só Deus pode fazer, e usar o nome divino, eu sou. É nesse contraste que mora o grande mistério. E aqui vem o ponto que amarra tudo. O sermão defende que, embora ele tenha vivido uma vida humana completa, por 33 anos, enfrentando tudo que a gente enfrenta, ele fez isso sem nunca pecar. Essa perfeição moral é apresentada como uma característica que o torna absolutamente único na história da humanidade. Essa frase, olha, ela é um dos pilares de todo o argumento. Quando ele diz eu sou, não se trata apenas de ser mais velho que Abraão. O sermão destaca que ele está usando o mesmo nome sagrado que Deus usou para se apresentar a Moisés na sarça ardente. É uma afirmação direta, sem rodeios, de que ele é divino e eterno. Mas essas declarações de divindade não ficaram só na teoria, não. Elas se transformaram em ensinamentos que, de acordo com o sermão, iniciaram uma verdadeira revolução na maneira de pensar, propondo uma nova ética que virou o mundo da época de cabeça para baixo. É claro que essa nova abordagem bateu de frente com a elite religiosa da época. O sermão destaca 3 acusações principais contra ele. Primeiro, ele andava e comia com gente considerada pecadora, como os cobradores de impostos. Segundo, ele quebrava a lei do sábado ao curar pessoas nesse dia. E a terceira acusação, a mais grave de todas, ele afirmava ser o Filho de Deus. Para a gente entender o tamanho dessa revolução ética, o sermão usa um exemplo muito poderoso. A lei que todo mundo conhecia era clara, direta e focada na ação. Não adulterarás. Mas aí, como o sermão explica, Jesus elevou o padrão a um nível completamente novo. O foco mudou do que a gente faz para o que a gente pensa. Agora, não era mais só sobre o ato em si, mas sobre a intenção no coração. Para a mentalidade daquela época, essa mudança do ato externo para a motivação interna foi algo, uau, absolutamente revolucionário. E por que essa nova ética era tão crucial? Porque na visão do sermão, Jesus não estava tratando sintomas. Ele foi direto na causa do problema. Ele identificou que a questão não estava nas regras externas, mas na condição do coração humano, que seria a verdadeira fonte de onde todo mal surge. Certo, se o problema está no coração, qual seria a solução? Isso nos leva ao clímax da narrativa do sermão, a crucificação. E aqui ela não é apresentada como uma derrota, mas como uma combinação paradoxal de poder, sacrifício e amor. Antes de falar da cruz, o sermão faz questão de lembrar do poder que Jesus já tinha demonstrado. Ele acalmou tempestades com uma palavra, curou doenças tidas como incuráveis, confrontou forças espirituais e, o mais impressionante de tudo, exerceu a autoridade de perdoar pecados. Ou seja, ele não era uma vítima indefesa. Então, a grande pergunta é: por que alguém com tanto poder se submeteria a uma cruz? O sermão bate na tecla de que foi uma escolha. A afirmação é de que ele poderia ter chamado mais de 72 mil anjos para resgatá-lo, mas ele não fez isso. A missão dele, como ele mesmo teria dito, era exatamente aquela. E no auge da agonia, pregado na cruz, a resposta dele não foi uma maldição,
não foi vingança. O sermão destaca essas palavras de perdão para as pessoas que o estavam executando, mostrando que é descrito como o ato mais radical de amor diante de uma violência brutal. Suas últimas palavras não foram um suspiro de derrota. O sermão interpreta o está consumado como um grito de vitória, uma declaração de que a missão divina, o plano de redenção, tinha sido completado com sucesso. E parece que até a natureza sentiu o peso daquele momento. O sermão descreve que a terra tremeu, rochas se partiram e o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Eventos que, dentro dessa narrativa, sinalizam que a morte dele mudou algo fundamental no universo. Mas a história não termina aí, longe disso. Agora, o sermão apresenta seu argumento final, o mais decisivo de todos para a divindade de Jesus: a ressurreição. A mensagem encontrada no túmulo vazio virou a história de ponta cabeça. O sermão a apresenta não só como uma reviravolta na narrativa, mas como a notícia mais importante de todos os tempos. A prova final de que ele era quem dizia ser. A afirmação de que ele está vivo. Mas por que a ressurreição é tão central assim? Usando as palavras do apóstolo Paulo, o sermão argumenta que ela não é um detalhe opcional, é o tudo ou nada. Sem a ressurreição, toda a fé cristã desmorona e a esperança não passaria de uma grande ilusão. Ok, diante de tudo isso, o que se faz? O sermão conclui focando na resposta humana que seria necessária, um elemento que ele define como fé. Para explicar um conceito que pode parecer abstrato, o sermão usa uma analogia bem simples, do dia a dia, a da cadeira. Pensa bem, ninguém faz uma inspeção técnica checando cada parafuso de uma cadeira antes de sentar. A gente simplesmente confia que ela vai nos segurar. Fé, nesse contexto, seria exatamente isso, um ato de confiança, de colocar todo o seu peso e segurança em Deus. E assim, chegamos à pergunta final que o sermão deixa no ar. Depois de apresentar todo o caso sobre a identidade, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, a questão se torna pessoal. A escolha, segundo essa perspectiva, se resume a 3 caminhos: aceitar, rejeitar ou simplesmente adiar a decisão. Uma pergunta que, de fato, continua ecoando através dos séculos.